essencial, vocês não acham? Sim. Essencial. Ainda mais nessa época natalina, final de ano, a gente precisa refletir. A gente precisava, na verdade, refletir o tempo todo. Mas agora tem que falar de Jesus mesmo, porque é a época, é o mês, é o dia, então a gente precisa falar de Jesus. Eu achei muito bacana vocês terem convidado a gente para vir falar de Jesus nesse dia e compartilhar aqui alguns estudos, né? Eu vou começar aqui com o principal, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é interessante para falar de Jesus. A palavra Jesus é citada 45 vezes nesse livro. Eu acho até pouco, vocês não acham? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo é citado 270 vezes. Então aqui citou pouco, mas a gente tem que ver o seguinte: Allan Kardec, quando ele se viu diante do fenômeno lá das mesas girantes, a intenção dele, ele como cientista, como pedagogo, a intenção dele na verdade era ver a questão científica do fenômeno. Ele nem estava ligando aquilo com Jesus. Não estava. Da filosofia, né? Ele estava ali. Da filosofia depois. A filosofia veio depois, mesmo a filosofia veio depois. Ele estava querendo ver o que era aquilo ali, como que era, quais eram as leis. Aí de repente aquilo começou a trazer instruções, e aquelas instruções trouxeram o conteúdo filosófico e de carona o conteúdo de moral cristã. Porque aí que eu vou na pergunta 265, se não me recordo aqui, olha, está marcado, viu? Não pensa que decora as coisas, não. Deixa eu ver aqui. 265. Achei. Espera aí. Desculpa o meu lápis aqui. É 625, não é 200, é 625. Está vendo como não decora? Mas é lá nas 625, ou seja, praticamente no meio do livro, que ele vai falar exatamente a frase que liga a doutrina espírita com Jesus. Na pergunta 625. Lá ele vira e pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia de modelo? Uma pergunta simples, mas nessa pergunta ele definitivamente liga a doutrina espírita com Jesus, não é? Ele fala assim: vede Jesus, ponto, né? O Espírito. Então aí depois vem uma explicação: Jesus é para o homem um modelo da perfeição moral da humanidade, blá blá blá. Aí vocês podem ver depois a 625, que ela finalmente liga. Mas se a gente for ver, na verdade, o prolegômenos é um preâmbulo, né? É uma introdução. E lá no prolegômenos, na última página dele, acabando já o prolegômenos, a gente nem lê ele, né? Passa batido, vai direto nas perguntas. Mas lá no prolegômenos ele vem e fala assim: não te deixes desencorajar pela crítica. Ele está querendo dar a Allan Kardec, os espíritos, um ânimo para que ele possa continuar aquele trabalho. Por quê? Porque assim que Allan Kardec percebeu que daqueles fenômenos estava vindo uma filosofia, e dessa filosofia, desses espíritos falavam de Jesus, ele deve ter pensado assim: meu Deus do céu, vou ter um pezinho na igreja. Não é? E ali, o que estava acontecendo? Napoleão III fez um acordo com a igreja, né, porque ele precisava de dinheiro para poder implantar o império dele. A igreja financiou. Só que no acordo a igreja tinha que entrar em tudo quanto é instituição. As escolas se tornaram católicas e tudo mais. E aí a Kardec, que tinha um ensino laico, né, ele se viu com um problema com a igreja, teve até que sair da escola, fechar a escola e tudo mais, né? Então ele de repente veio a doutrina espírita e botou o pezinho, falou em Jesus. Eu falei assim: meu Deus. Aí ele fala assim: não se deixe desencorajar pela crítica, encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre as pessoas interessadas nos abusos.
encontrá-los-á mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida. E assim vai. Aí ele fala assim: crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar. Está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. Ele falou 3 palavras aqui interessantes: crê em Deus, caminha, a palavra caminha com confiança, e depois ele fala que a verdade brilhará por toda parte. Crê, caminha e a verdade. Essas 3 palavras a gente vai ver daqui a pouco porque ela tem a ver com Jesus, né? Então esse aqui é o livro dos Espíritos. Depois vocês veem as outras 40 e tantas vezes, 44 vezes que ele fala de Jesus, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, que fala 270 vezes de Jesus, eu ressaltei aqui algumas coisas que a gente precisa lembrar sempre como espíritas, porque a gente passa, né, batido nos livros, a gente faz evangelho no lar, o que você faz? Abre ao acaso. O abrir ao acaso nunca é a primeira página, né? Sempre é no meio, você já viu? Na primeira página, no prefácio, ele fala assim: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Quando ele fala estamos, são os espíritos superiores. E quem que eram os espíritos superiores? Eram os espíritos que trabalhavam para Jesus. Inclusive, eu pessoalmente acredito que um deles era o próprio Jesus, que é o Espírito da Verdade. Não sei se isso aí é um certo assunto, mas pessoalmente acredito. Até porque tem uma mensagem que ele assina o Espírito da Verdade, e lá na obra Poça a mesma mensagem está dizendo Jesus. E Allan Kardec diz lá que é de acordo com o pensamento de Jesus mesmo, né? Então ele fala assim: homens, irmãos a quem amamos, nos chama de irmãos, estamos juntos de vós, Jesus e nós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. Então, o que a gente tem que fazer para entrar no reino dos céus? Amar uns aos outros. Não é? E amar uns aos outros como Ele, Jesus, nos ama. Então, se a gente quer estar com Jesus, o que nós devemos fazer? Amar uns aos outros. Está aqui, logo de cara no livro, né? Depois desse livro, ele vai dizer, né, que é interessante, né, que o Evangelho ele traz a moral cristã e não os atos da vida de Jesus, que são passíveis de deturpações e de comentários, etc. E tal. Então ele escolheu só aquela parte relacionada à moral cristã. Muito bem feito Allan Kardec, né? Afinal. E ele coloca aqui na Nova Era, Instruções dos Espíritos, uma frasezinha muito interessante. Ele fala assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã. Então ele iniciou essa moral, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, a fraternidade faz parte da moral cristã. Se a gente quer estar com Jesus, o que a gente deve ser? Nós devemos ser o quê? Fraternos. Devemos ser fraternos. E é isso que faz parte da moral de Jesus. Está lá, a nova era. Por que ele colocou isso na nova era? Porque ele sabia que isso só vai acontecer realmente depois que o homem chegar ao ponto de realmente se entender como irmãos. E para isso é preciso crescer, é preciso evoluir, é preciso bater a cabeça, né? É preciso sofrer um pouquinho aqui, sofrer um pouquinho ali e chegar a aprender isso. Que ele está dizendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele fala ainda mais uma coisa interessante: o advento do Espírito da Verdade. Esse aqui que é aquele trecho que eu falei para vocês, né? O texto até longo, onde ele assina o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, ele falou para Allan Kardec o seguinte: olha, eu vou vir falar com você uma vez por mês por 15 minutos.
Para você ver que era uma pessoa ocupada. Mas também que dava importância para a doutrina espírita, que era a renovação do pensamento cristão na época que estava previsto, o Consolador prometido. Né? Aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para a gente mesmo entender a mensagem cristã, a gente tem que ir ao Evangelho. Evangelho de verdade. Do Evangelho, esse aqui é a versão que foi traduzida pelo Haroldo Dias, né? Dutra Dias, né? E aqui acontece coisas interessantes no Evangelho. Às vezes a gente não para ler o Evangelho mesmo, né? Mas se a gente pegar para ler o Evangelho de São João, o Evangelho de São João ele é muito interessante porque ele reflete um pouco mais sobre a mensagem cristã, né? Ele conta os fatos, mas ele reflete sobre os fatos. Alguns outros evangelistas vai contando só os fatos e de vez em quando coloca algum conteúdo do que Jesus falou, mas só com a parábola, não faz a reflexão daquela parábola, né? Mas o João, ele já faz a reflexão. E aí ele conta aqui um caso muito interessante que ocorreu no 6º dia da última semana. Você sabe o que aconteceu no último dia da última semana, né? Foi crucificado, né? No 6º dia, o que aconteceu? Teve a Santa Ceia. Santa Ceia. Não é? E muita coisa foi preparada nessa Santa Ceia, teve que fazer todos os preparativos, né? E ele fala, e aí Jesus, que ficou 3 anos passando instruções, ensinamentos, convencendo através de diversos artifícios, milagres, ou com uma palavra boa, ou com um gesto de bondade, tudo isso durante 3 anos, no que foi o tempo em que ele labutou na mensagem que ele queria trazer, né? Na verdade ele deve ter feito isso durante toda a vida, mas os 3 anos foi quando ele saiu para o processo apostólico, né? Aí chegou no último dia, ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia ser crucificado. Aliás, ele é Jesus, né? Então sabia de tudo, o tempo todo, né? E ele então ele faz um resumo para os discípulos. Por quê? Porque ele precisava que eles realmente tivessem entendido aquela mensagem que ele demorou todo aquele tempo para eles. E ele percebeu que os discípulos estavam todos assim meio inseguros, né? Meio polvorosa, e ele botou todo mundo para um jantar e começou então a ajudar eles a entender melhor, né? Aí ele fala assim: não se perturbe o vosso coração, crê em Deus. Olha que legal, aonde que a gente acabou de ler isso? Não é? Falando a mesma coisa que Allan Kardec no Prolegômenos, não é? Crê em Deus, crê também em mim, né? Crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí vem outra história, se a gente convida ali outros pastores para a gente falar sobre na casa do meu pai há muitas moradas, mas por que ele quis dizer isso? Para que as pessoas não tivessem a imagem da morte como um fim, mas que tivessem realmente o senso de que há uma continuidade. Há muitas moradas, você vai continuar vivo, vai viver em outro lugar, depois vai continuar. Então isso não é o fim, né? E se não fosse assim, o povo teria dito, né? E aí vem: e se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. O que ele está querendo dizer aqui? É um jogo de palavras muito intrincado, mas a gente consegue raciocinando, refletindo. Ele quis dizer aqui que ele está preparando, ou preparou um lugar para que a humanidade possa chegar até lá. Que lugar é este? Um lugar de espíritos puros, com certeza. Um lugar de espíritos que venceram algum processo, ou puros, ou no caso nós que estamos primitivos, provas e expiações, um lugar de regeneração, né?
caminho aonde eu vou. Aí ele fala, sabeis o caminho aonde eu vou? Ele, quando fala caminho, ele está usando uma figura de linguagem. Ele não está falando de uma estrada. Ele não está falando de um algo físico. Ele está falando a maneira de como se chegar lá, nesse lugar que ele preparou. A maneira de como chegar lá. Né? Aí o Tomé pegou, né, o Tomé já era meio ressaltado, né, já virou e falou assim, mas Senhor, a gente não sabe onde você vai. Como que a gente vai saber o caminho? Por 3 anos. Sempre questionado. Sempre questionado. É aquele do dedo na ferida lá, né? Depois de 3 anos ele ainda falou assim, mas Senhor, se a gente não sabe onde você vai, como que eu vou saber como que ele chegar lá, né? Tem GPS, como que vai fazer? Aí Jesus disse, né? Olhou para ele com aquele ar de compaixão, com certeza, falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela resume tudo o que Jesus queria dizer para nós que estamos aqui encarnados. Como assim resume tudo? Olha só, Jesus criou o planeta. Ele ajudou a criar todo esse sistema planetário que nós estamos. Há 5 bilhões de anos atrás. Bilhões. Não é? Trabalhando ali com os elementos, com os pensamentos, com tudo. E já com tudo planejado. Um dia aqui estará nascendo espíritos e crescendo, e esses espíritos serão ascendidos a uma situação de espírito puros, né? Um dia. Mas aqui vai começar a vida deles. Nós vamos criar um planeta. Esse planeta, ele vai servir para esses espíritos nascerem em corpos primitivos, começar a sua caminhada, a vida. E ele cuidou disso esse tempo todo. Né? E a verdade, não tem outra verdade. Esse papo de cada um tem a sua verdade, com Jesus não tem esse papo. Ele é a verdade. Qual é a verdade dele? A verdade do que nós somos, para que nós existimos e para onde nós vamos. Todo o resto é balela. Todo o resto é você tentar justificar alguma coisa. Na verdade, o nosso caminho é crescer espiritualmente. Fim. Né? Vamos crescer com o nosso ajuda ou sem a nossa ajuda. Como assim? Nós temos livre-arbítrio? Temos. No livro dos Espíritos, ele fala assim, e aqueles espíritos que sempre, por livre-arbítrio, optam por trabalhar no mal, por atuar no mal. Aí os espíritos respondem, vão demorar um pouco mais de tempo. Mas vai chegar lá? Vai. Então, na hora que a gente vê espíritos aí encarnados, fazendo coisas horrorosas, matando gente, você, como espírita, olha para eles e veja, aquela alma também vai assim. É o destino. Aquele que rouba aqui, rouba ali, mata, é uma alma que também vai assim. É o destino dela. E os Espíritos falam, entre aquele que trabalha no mal e aquele que trabalha só no bem, tem a grande maioria dos Espíritos, que somos nós, que estamos aqui. Bate a cabeça de um lado, bate a cabeça do outro. E essa frase sobre o caminho, a verdade e a vida, para nós hoje que já temos as explicações do Consolador, né? Isso. O Espírito de verdade que veio trazer explicações, quando ele coloca no livro dos Espíritos, para que nós vejamos o caminho, né? Qual é o modelo do caminho, ele fala, veja Jesus. Veja Jesus. Porque Eu ele é sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Então você vê a coerência dos ensinos, né? Desde esse que é de João até o livro dos Espíritos, e ele continua, é muito interessante esse Evangelho de João. Eu recomendo vocês lerem mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como assim?
não quer dizer que Ele é que vai carimbar o nosso passaporte para o Pai. Não é essa a ideia. A ideia é que Ele nos trouxe o manual de como chegar ao Pai. Ele é que nos ensinou. Aquele cara que ficou 5 bilhões de anos criando este planetinho para chegar até aqui, né? Que planejou tudo. Aí você pensa, mas teve guerra, teve tudo, ele deve ter ficado triste. Sinceramente, eu não acredito que Jesus fique triste com os nossos atos. Na verdade, ele tem uma plena compreensão do que nós somos, plena compreensão do nosso crescimento espiritual. Quando você vê criança fazendo bagunça, né? É a mesma coisa. É Jesus vendo os espíritos ainda primitivos fazendo a bagunça, ainda passível de ser ensinado. Precisa de castiguinho? Precisa. Um puxão de orelha aqui, outro ali, que quer dizer o quê? As dificuldades da vida, que são nada mais e nada menos do que as providências divinas para que a gente possa voltar ao caminho, né? Ao caminho que ele está dizendo que é. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora essa frase ela é muito interessante pelo seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala vem, fisicamente é como se ele já estivesse no Pai, né? Ele está aqui no Pai e ele fala assim: vocês aí só pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer dizer implicitamente que ele já está com o Pai. Ele já está no Pai. O Pai já está com ele. Não é? Se você quer chegar ao Pai, como ele chegou, tem que ser do jeito que ele nos ensinou. Não tem outro jeito. Né? Afinal de contas, ele é o nosso Espírito maior que cuida do nosso processo de evolução. Aí vem assim: se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. Né? Se você conhecer Jesus, vai estar conhecendo também. Nessa que gera a confusão da Igreja Católica de dizer que Jesus é Deus. De uma certa forma, eles não estão errados. E quando ele fala, vós sois deuses, também gerou essa... Vós sois Deus, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Então, de uma certa forma, não está errado, porque Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Mas são entidades diferentes. Deus é uma coisa, Jesus é outra. Mas a ideia de estar no Pai, em sintonia com o Pai, é estar no Pai, porque Deus está em toda parte. E ele se ligou a Deus. Interessante, não é? E a gente se liga a Deus? Aí vem aquela coisa, né? Fé em Deus. Nós temos fé em Deus. O que é ter fé em Deus? Hein? O que é ter fé em Deus? Depositar confiança, né, que Deus sempre quer o melhor para nós, que mesmo que a gente ache que não é o melhor, não foi bem, mas na verdade, no fundo, a gente vai entender que Ele sempre quer o melhor. Pois é. Depositar confiança independente do que esteja acontecendo. Isso aí, para a doutrina espírita, a gente tem que ter muito cuidado na hora de explicar isso, Paulo. Muito cuidado. Por quê? Porque pode parecer que a gente não se importa com as coisas. Na verdade, a gente deve se importar com as coisas. Mas também não devemos nos acomodar, não nos acomodar, mas também não revoltar com as coisas. O que é revoltar com as coisas? Ai meu Deus, estou doente. Ai meu Deus, meu parente está doente. Quando você fala, ai meu Deus, meu parente está doente, você não depositou confiança em Deus, não. Por quê? Porque você acredita que Deus deve fazer alguma coisa para tirar ele da doença. Por quê? Porque ele ficou doente independente da vontade de Deus. E agora Deus tem que ir lá e fazer alguma coisa. Você entendeu? Ué, mas que complicado. A doença para o espírita é o fim de um processo de rearranjo espiritual, perispiritual e das vidas passadas. ou atuais
Ou às vezes até, mas às vezes, dependendo da doença, vem realmente de vidas passadas. Então, só que a gente não deposita a fé de que aquilo é o processo já terminando para que ele cresça espiritualmente. Ele vai sair daquele corpo como uma alma mais leve. A gente não olha assim. Então, nós temos fé? A fé é uma palavra interessante. Ela é a mesma em vários idiomas. Fé, etc. A origem dela vem de fidelidade. Ser fiel a alguém é o quê? Confiança nessa pessoa. Quando o comércio aí quer fidelizar o cliente, o que eles querem fazer? Quer fazer com que o cliente volte mais vezes comprar com ele. Para isso ele faz o quê? Faz coisas para esse cliente, né? Para que o cliente fique fidelizado, né? E Deus nos faz coisas? A gente precisa acreditar que sim. Faz o quê? Ele promove o nosso crescimento espiritual. Seja às vezes através de um processo dolorido, que a gente precisa, porque a gente não é boa pisca, né? Não faz coisa errada. Ou seja, através de um processo de aprendizado, de educação, não é? Que a vida é uma educação, não é isso? Então ele nos promove. E aí, o que ele espera? Que a gente fidelize, que a gente seja fiel, que a gente tenha fé. Porque à medida que nós vamos progredindo e tendo acesso ao esclarecimento, que nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa experiência, nós vamos cada vez mais chegando a ele. Exatamente. Eu critico um pouco, mas eu não critico tanto, mas só um pouquinho. Aquela frase, Deus é fiel. Porque na verdade, a coisa é invertida. A frase mais certa seria, eu sou fiel. Não é? É a mesma coisa que antes, aquela palavra que eu falei, nós falamos, nós é que devemos estar com Jesus. Jesus em nós, quer dizer, nós como Ele, porque Ele já está conosco, Ele que nos criou, Ele que está aqui, embalando o berço onde nós nascemos aqui e crescemos, né? Ele que embala esse berço. O Pai está sempre com os filhos, né? E Deus está com Jesus, então, Deus está conosco. Mas nós é que devemos aprender a estar com Ele. Esse livro aqui eu perdi a capa. Né? Primeiro em 79 é o Evangelho segundo João, comentado segundo a doutrina espírita, muito interessante. E aí ele vai colocar vários comentários aqui, né? Mas eu vou só ler uma pequena frase do capítulo 14 do João, e depois tem um comentário e há uma frase de comentário. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, é a primeira fala desse capítulo do Evangelho segundo João. Não se turbe o vosso coração. O que ele está querendo dizer? Eu vou agora dar um resumo para vocês, né? Fiquem calmos. Eu sou professor, quando chega no último semana, que vai ter a prova final, na semana seguinte, né? Os alunos ficam pedindo o quê? Professor, não sei nada. Você como não sabe? Você sabe sim, você aprendeu durante todo o semestre. Mas eu vou te dar um resumo, não se turbe o vosso coração. Né? Aí eu falei assim, não se atemorize, não se preocupe, prossiga tranquilo, sereno, confiante. Não se turbe o vosso coração. Você quer estar com Jesus? Fique sereno, tranquilo, diante de tudo que acontece. Tudo. Será que a gente consegue? Esse é o nosso papel. Você quer estar com Jesus? O que tem que fazer? Prosseguir tranquilo, sereno, confiante. Tendo fé. Né? De que tudo tem uma razão de ser. E aí, eu não poderia deixar de trazer para vocês algo do Divaldo, né? Divaldo, com a psicografia de Joana de Ângela, ele fala de um aspecto mais psicológico, né? E aí, isso aí é muito interessante. E esse livro, Convites da Vida, ele tem várias coisas e vários convites. Ele fala assim no livro, né? Eu gosto de mostrar os livros por causa disso. Convite
somente a gratidão, a harmonia, a humildade, a jovialidade, a mediunidade, assim vai. São 60 textos. E é antigo, hein? Esse aqui eu não sei de quando ele é exatamente, mas ele é bem antigo, sim. Né? Aí ele tem aqui o convite à ascensão. Convite à ascensão. Não é? Nos ascender. O que quer dizer ascender? Não é acender a churrasqueira, não. Ascender significa evoluir. A palavra evoluir tem uns conceitos diferentes de ascender, mas a palavra ascender é mais correta para a evolução da alma, se tornar a alma melhor do que ela era antes. Né? Porque evoluir quer dizer que se torna uma outra alma, diferente. Né? Aí ele vai falar aqui algumas coisas, eu vou falar só 2 trechinhos pequenininhos. Na estreiteza do caminho, porque o caminho que a gente tem que seguir é estreito. Você já viu, lembra daquela outra passagem, da porta larga e a porta estreita? Lembra? Na estreiteza do caminho, e esse caminho é estreito, né? Estão a visão próxima do detalhe, nem sempre atraente, que é a lama e o abismo. O que ele quer dizer isso? As dificuldades da vida. Então, nessa estreiteza, tem a lama e o abismo. Quer dizer o quê? As dificuldades que a gente deve passar. De cima, porém, olhando do alto, porém, a grandeza do conjunto harmonioso em um mosaico festivo, concitando-te a maiores cogitações. Ou seja, se a gente pudesse olhar de mais alto aquelas pequenas dificuldades, doenças, problemas financeiros, carro que bate, enfim, qualquer outra coisa, ela se torna nada. Porque tudo faz parte de um grande plano que vai nos conduzir nessa ascensão. Não é legal isso aqui? Joana é fantástica. Aí ela fala, asseverou Jesus ser o caminho. Asseverou Jesus ser o caminho. E ensinando como alcançar vitórias legítimas, não é vitórias de qualquer um, nossa, ganhei na loteria. Isso não é uma vitória legítima. A vitória legítima é aquela que faz com que a nossa alma cresça, se torne melhor. Né? Enquanto conviveu com os homens, ele sofreu a ingratidão, não se permitiu deter com eles, ascendendo no topo de uma cruz, além do solo das paixões, aos cimos da sublimação. É muito cheio de palavras difíceis, né? Mas, o que ela quis dizer aqui? Jesus estava entre nós, mas não estava sofrendo, ele estava ali junto, vendo o sofrimento, sabendo do sofrimento, entendendo o sofrimento, mas olhando sempre do alto, para que nos ajudar através do exemplo dele, para que a gente alcance os cimos da sublimação, o auge da sublimação. Sublimação significa o quê? O que é sublimação? Sublimar alguma coisa é purificar alguma coisa. É purificar. Como a água que se torna vapor, ela sublima, né? Ela sobe. Né? Então é a gente se sublimar. Se sublimar é deixar as coisas terrestres, as nossas paixões terrestres, e alcançá-los na vida espiritual. Né? E aí, não poderia deixar de ser, eu gosto muito deste livro, que é Emmanuel. Emmanuel a gente não pode deixar de comentar nunca, né? Porque ele nos trouxe aí vários livros, e o Consolador, eu pessoalmente gosto muito do livro do Emmanuel, né? O Consolador. E aí, o Consolador é um livro que tem perguntas e respostas, tal como o Livro dos Espíritos, diversas matérias diferentes. E aí eu fui encontrar também um argumento do Emmanuel para essa questão que a gente está debatendo aqui, nós com Jesus. Né? Ele fala assim, pergunta 225, como entender a salvação da alma e como consegui-la? Foi direto, né, a pergunta. Como entender a salvação da alma e como conseguir essa salvação? Né? Aí ele fala assim, dentro das claridades espirituais,
espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo. Então, o conceito de salvação não é Jesus pegando a mão e nos puxando, não. Não é. Se a gente achava que era isso, estamos enganados. Não é isso. O conceito de salvação é de iluminação de nós mesmos. É nós que temos que fazer o processo de iluminação interno nosso. É um trabalho de cada um. Então Jesus veio, trouxe o manual, explicou direitinho, fez o resumo, subiu lá e está nos aguardando. Mas é claro que ele está continuamente mandando gente para nos ajudar o tempo todo. Mas quem deverá fazer a iluminação a caminho do alto? Você está esperando, vai ser minha esposa, vai ser meu cônjuge, meu marido. Não. Vai ser o meu filho que eu vou ter que vai me ajudar, não. Vai ser o presidente do centro. Né? Não. O presidente da USA muito menos. Né? Vai ser quem? Nós. Né? Então, não tem como escapar disso aqui. Depois ele fala. Esse problema da salvação da alma, a gente é compelido a reconhecer que a providência divina movimentou muitos recursos na Terra para isso. Poxa, o planeta é cheio de recursos, é bonito, vamos dizer a verdade, não é? Bem bonito mesmo, né? E a gente utiliza dessa dádiva toda, não para que a gente venha para cá reencarnar de férias. A gente não veio para cá de férias. A gente veio para cá para quê? Para crescer, para aprender, para nos ajustar, para evoluir, nos iluminar. Né? E aí ele fala a seguinte frase aqui, ó. Jesus é o modelo supremo. Tal qual Allan Kardec colocou lá na pergunta, tal qual está no Evangelho de João. Jesus é o modelo supremo. Ele é o roteiro da ascensão de todos os espíritos. O roteiro, ou seja, o caminho. Né? No turbilhão das tarefas de cada dia, lembra essa afirmativa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase é muito importante. Não é à toa que todos esses espíritos colocaram em seus livros. Não é? Tem alguns livros que eu não consegui achar. Né? Eu deveria conseguir, procurei, não achei a tempo que vinha para cá. Né? Um deles é o livro Caminho, Verdade e Vida, que é a própria frase, que é também de Emmanuel. Né? O livro Caminho, Verdade e Vida é um livro muito mais velho que aquele outro. Né? Mas que ele tem 180 mensagens, se eu não me recordo. Tem muitas mensagens. Né? Curtas, pequenas. Você pode até utilizar ele no Evangelho no Lar, é muito interessante. Porque são mensagens pequenas, curtas, dá para você fazer comentário em casa com a família. Eles são daquele 23, né? né? Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Isso, exatamente. Outra? A vinha de luz. Na introdução desse livro, que eu não estou com ele fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Que é o título do livro. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres. O que eu estou falando aqui? Há 5 bilhões de anos que ele está aqui criando isso tudo. 5 bilhões, não é pouco. Como o verbo do princípio, penetrando o mundo, né? E assim vai. Aí ele fala assim, o Senhor nunca nos deixou desamparados. Ou seja, toda dificuldade que a gente acha que está passando, na verdade, Ele não está nos deixando desamparados. Né? Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Né? Ou seja, as nossas dívidas serão tratadas, com certeza. Mas Ele é tolerante com elas, ou seja, Ele não nos dizima por causa delas. Ele nos ampara mesmo com os nossos problemas. Porque Ele
Mas aí ele coloca aqui uma frase muito interessante. Ele é o amigo generoso. A gente não tem o costume de ver Jesus como um amigo. A gente não tem o costume de, quando a gente está vivendo uma dificuldade, na qual nós estamos com a mente meio desequilibrada, de sentir sentado ao nosso lado, como um amigo generoso, e bater um papo. Jesus, eu sei de tudo isso, eu sei que tem que passar por isso tudo, eu sou espírita, já li isso tudo, eu sei, papapá, mas está difícil mesmo. Não é? Por que não? Amigo, está difícil. Por que não? Abre o coração. Ele é um amigo generoso. E a gente precisa entender isso. Estar com Jesus é isso também. É a prece. Isto é uma prece. A prece é fundamental. E aí o livro Caminho, Verdade e Vida está lá para vocês. Agora tem um livro que também é muito interessante, não é espírita. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Você já ouviu falar desse livro? É de Mark Baker. Mark W. Baker. Ele é um psicólogo e ele fala dos lances em que ele, do pessoal que vai lá na clínica dele, e sempre colocando Jesus como um meio. Aí ele conta aqui um caso de um cara, um executivo, que chega lá para falar com ele, com um psicólogo, e já chega com uma listinha de problemas que ele tem. Olha o que o psicólogo já trouxe, uma listinha de problemas que eu tenho para facilitar a nossa relação aqui, porque eu não tenho muito tempo e também custa muito caro pagar de um psicólogo. Então, para a gente já ir direto ao ponto, está aqui os meus problemas. O psicólogo vendo essa maneira, ou seja, a maneira dele era uma maneira de olhar muito só para dentro dele. Ele queria resolver só os problemas dele, não interessa o resto. Ele estava sendo bem egocêntrico, profundamente egocêntrico. Aí, numa das sessões, ele vira e falou assim: escuta, sabe o que eu espero de você como psicólogo? Que você me dê conselhos, para que eu possa resolver os meus problemas. Ou seja, ele depositou no psicólogo como sendo a responsabilidade de resolver o problema dele. Está certo isso? Quem que tem que resolver o problema dele? Ele mesmo. O que o psicólogo aqui, um psicólogo cristão, deveria fazer? Ele falou assim: eu não vou te dar conselho nenhum. Não vou te dar conselho nenhum. E ensinou ele a olhar para o mundo, a olhar para fora, olhar para as pessoas, olhar para cada coisa do dia a dia. Aí, ele falou assim para o cara: você veio aqui para aprender algo novo a respeito de si mesmo, e não algo que você já sabe, e colocar mais coisas no seu coração. Não é mais coisas na sua planilha de céu, não é mais coisas no seu bolso, não é mais coisas de conhecimento, mais coisas no coração. E o que vai para o coração? Quer dizer, não é sangue, tá? Não estou falando desse coração. Estou falando da parte espiritual, que a gente sabe que tem até um centro de força cardíaca, que cuida e que modifica conforme os nossos sentimentos. Mais coisas, ele quer dizer o quê? Mais sentimento. Mais sentimento. E o que é sentimento? É uma manifestação do Espírito que é exteriorizada depois que ele transformou emoções em algo mais concreto que é o sentimento. Você tem a emoção paixão, mas que pode depois se transformar em amor. Aí ele descobriu essas verdades. Aí o psicólogo diz assim: Jesus sabia que as pessoas jamais poderiam entender completamente a vida se usasse apenas o intelecto. Por isso é que a gente às vezes sofre. Por quê? A gente precisa do intelecto, mas precisa do sentimento. Porque para você se relacionar com alguém, você precisa
sentir a pessoa. Você precisa de empatia com a pessoa, para que isso possa fluir corretamente. E aí vem uma outra coisa. Aquela palavra fé, que eu falei que vem de fidelidade, né? Fidelidade é uma ação que envolve no mínimo duas pessoas, né? Não é não? Tem como eu ser fiel para o vento? Né? Tem que ser fiel para alguém. Então envolve o quê? Relacionamento. Se eu quero ser fiel a Deus, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Não é? E esse relacionamento quer dizer o quê? Fazer prece. Começa por aí, mas não é só isso. É entender o que Ele quer de mim. Certo? E como que eu faço para entender o que Deus quer de mim? Tudo bem, eu faço um resumo da palestra. Ouvindo Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o manual de como nos relacionarmos com Deus. Porque Deus está com Ele. Você tem que ser fiel a Deus, tem que ser através de quê? Por Jesus. Você quer ser fiel a Deus, tem que ser através dele? Por Jesus. Relacionamento. Não basta você simplesmente virar e falar assim, eu acredito nisso. Isso é daqui para fora. Sinceramente, é só daqui para fora. Se você quer realmente acreditar em Deus, você precisa se relacionar com Ele. Relacionar com Ele é visualizar Deus nas coisas, no dia a dia, nas dificuldades, nas facilidades, nas necessidades, não só nossa, mas como dos outros também. A gente observar um pouco mais Deus em tudo. Quando você vê assim, Estado Islâmico matando milhares de pessoas, onde está Deus? Nos deixou sozinhos? Como é que tem Deus num negócio desse? Eu tenho que me relacionar com Deus. Sinceramente, vira e fala assim, ô Jesus, você está com Deus? Né? Como é que pode isso? Mas a doutrina espírita é capaz de nos explicar. Não é? Ela é a chave disso aqui. Não é? A doutrina espírita sabe, se o mundo está indo para a regeneração, é preciso dar a oportunidade para as crianças mais rebeldes da escola. A escola vai ter um evento festivo, aqueles que eram os mais rebeldes não iriam poder participar porque iam fazer bagunça, mas espera aí, vamos dar uma chance para eles, vamos participar de um pré-evento para ver se eles vão ter condições de ir para o evento maior. Quem são essas crianças rebeldes que vão participar desse pré-evento que é onde nós estamos vivendo agora? São esses espíritos que estão matando gente, que estão fazendo esses experimentos todos. Então, são os nossos amigos, são nossos irmãos, que infelizmente resolveram esticar a jornada deles. Né? Tudo bem, mas que eles têm que ter a oportunidade, tem que ter, não é justo? Se nós estivéssemos no lugar deles, você não iria querer? Iria ou não? Por que a gente não vai aceitar eles? E tem outra coisa ainda, hein? Por tabela, Deus é muito esperto. Quando coloca esses espíritos na nossa sociedade, a gente assiste esses eventos acontecendo, nós temos a oportunidade de verificar se a gente também está em condições de seguir esse caminho. Como? Perdoando, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoando lá da nossa casa, diante da televisão. Esses espíritos não sabem o que fazem. Deus perdoar eles. Por isso que Jesus falou no alto da cruz, no símbolo da sublimação. Se Ele falou, por que nós não podemos falar? Aliás, devemos, porque Ele é o manual. Né? Quando falava assim para o Chico, né? Acho que foi um repórter assim, Chico, a gente precisava ter mais Chicos, porque Jesus é um exemplo muito alto, muito difícil. Jesus, Chico falou assim, na verdade, a gente precisa entender melhor Jesus, porque Ele sim é o exemplo a ser seguido.
gente ver Deus através de Jesus em tudo em nossa vida. Tudo. Quando você fala assim, vocês mulheres aqui, né, vocês têm filhos? Você tem filho? O filho adolescente, que ele não obedece muitas vezes, né, direitinho, você não fala assim, leva a blusa, vai chover, vai fazer frio, leva o guarda-chuva, vai chover, leva a blusa, vai fazer frio, vocês não falam coisas assim, né? E ele leva, né? Aí você fica preocupado, ai meu Deus, vai passar. Deus ele diz assim, vai mesmo. Por quê? Porque ele quis, né? Porque ele quis. Eu, pai, viro falar para minha esposa assim, ele vai passar frio sim. Ah, mas tadinho. Não, tadinho de mim que vou ter que comprar remédio depois. Né? Mas eu vou ter que levar no médico, né? Tadinho de mim, mas ele está fazendo o que precisa para o crescimento espiritual dele. Né? Se ele ligar, pai, me traz blusa, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu carro e vou levar a blusa, não é isso? Vou levar porque ele pediu. Não é assim que Deus faz com a gente? Pede porque ele pediu. Então, a gente tem que estar realmente perto das pessoas, atender as pessoas, mas não nos turbar o coração diante dos atos dessas pessoas. Mas sim, procurar fazer a nossa própria iluminação. E quando a gente estiver fazendo isso, um monte de gente vai estar olhando a gente fazer. E vai também querer fazer igual. Isso é uma caridade. Então Jesus em nós é isso, né? Não é nada fácil, né? Mas olhando mais para dentro da gente, conversando, se relacionando, tem que se relacionar com Deus. Se relacionar é ver Deus no dia a dia. Não é só na hora da prece. Não é só na hora de dizer para alguém, pôr um plastiquinho no carro. Não, nem precisa de nada disso. Mas quando você estiver andando de carro na rua, quando você estiver conversando com uma pessoa e a pessoa estiver falando das dificuldades dela, principalmente às vezes tem aquela pessoa que você tem aquele problema, sei lá, de outras vidas, né? Você não consegue. É aquela que você tem que ficar ouvindo. Porque ali está Deus. Onde Deus está? Nos relacionamentos que a gente tem com Ele. Né? Entendeu? Beleza, gente? Essa mensagem? Peraí, deixa eu fechar. No último minuto, hein? Não vou ler esse livrão aqui não. Esse é a Evolução Espírita. Ele é muito interessante, mas eu só destaquei aqui um trechinho muito pequenininho, onde ele fala: a mensagem de Jesus foi a mais completa reforma das questões morais e sociais do mundo. Olha, fantástico, né? Aqui nesse livro. Mas eu queria falar esse, para terminar. Esse livro aqui, Espiritualidade no Ambiente de Trabalho. Esse cara não é espírita, né? O Anselmo Ferreira Vasconcelos, ele não é espírita. Mas ele fala coisas aqui que são impressionantes. Impressionantes. Ele coloca aqui assim, ó, uns gráficozinhos, umas tabelas, e aí ele fala assim: velho paradigma emergente. Emergente quer dizer, tá surgindo, né? Na onde? No ambiente de trabalho, nas fábricas, no comércio, nas fazendas, às vezes até no centro espírita, né? Espero que não. Mas vamos lá. Velho paradigma, fragmentação. O que quer dizer isso? Cada um com o seu, tá? Esse é o meu trabalho, esse é o teu. Fragmentação, divisão. Novo, totalidade, ou seja, eu ajudo, você me ajuda, todo mundo se ajuda. Antigamente, autoabsorção, ou seja, eu aprendo sozinho. Foco relacional, ou seja, eu aprendo com os outros, com relacionamento.
nos valores materiais. Sempre foi nas empresas. E agora, inclusão de valores espirituais. Na empresa, está se falando nas empresas, valores espirituais. Que valores? Ética. Agora mesmo o presidente da Petrobras estava lá falando na televisão. Nós estamos agora num processo de ética no trabalho, onde agora a gente trabalha em conjunto, não mais isolado. Por que ele estava falando aqui? Valores espirituais, para poder sair daquele imagem que ficou de corrupção, né? Na empresa onde eu trabalho, existe a política, né, da empresa, tem os 7 princípios que foram editados pelo fundador da empresa, que é o Matsushita, que fundou a Panasonic, né, no Japão, né? E esses 7 princípios, eles falam da questão moral, falam de humildade, gratidão, Exatamente. Isso trabalho em equipe. Olha só, propósito instrumental do trabalho, ou seja, preocupação só com a tua operação. A outro, propósito desenvolvimental do trabalho, ou seja, na verdade não é a tua operação que é o propósito, mas é o quanto você se desenvolve com ela. Entende? Ou seja, o ser humano não é mais uma máquina dentro dessa forma de pensar. Ele passa a ser... Tem que aprender a ser assim. Algo importante, né? E aí ele tem um gráficozinho aqui, muito interessante, esse gráficozinho, onde ele fala assim: não espiritualizadas, concentração de riqueza e conhecimento, bem-estar de poucos. Espiritualizada, compartilhamento de riquezas e conhecimento, bem-estar coletivo. Livro muito interessante. E sabe o que é mais interessante? Ele tem um capítulo aqui que fala de Deus na empresa. Depois, se você pega aqui, abre nesse capítulo. É isso que eu queria falar para vocês. Trouxe aqui, na verdade,